Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical, 27º domingo do tempo comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versos 5 a 10. As leituras deste domingo são extraídas do profeta Abacuque, capítulo 1 e 2, Salmo 94 e segunda carta de Timóteo, capítulo 1. Veja que neste domingo nos parece que entre umas e outras informações litúrgicas há um fio condutor que perpassa desde a primeira leitura até o Evangelho. A primeira leitura convida-nos a participar de um momento oportuno da graça de Deus. O Salmo lembra-nos a respeito da dureza do coração de todos os nossos antigos pais no deserto. A segunda leitura pede a Timóteo, que obviamente é um reflexo claro de todo o povo na atualidade. Pede que ele guarde o depósito da fé. E no Evangelho, os discípulos pedem a Jesus um acréscimo do dom da fé. O que sugere pensar que para a vocação cristã, a virtude da fé é um requisito imprescindível, a fim de que o fiel nunca esmoreça o seu coração. E mesmo que diante de tantas injustiças que ocorrem em todo o orbe. Aliás, o que vem ser a fé? Qual o sentido de ter fé? Ou ainda, no que exatamente a fé pode nos ajudar em nossa vida diária? Vamos aqui a uma pequena análise para que saibamos aplicar caprichosamente, de um modo muito prático, cada uma dessas informações em nossas vidas diárias. Sobre a fé diz assim o Catecismo da Igreja Católica: é uma adesão pessoal do homem a Deus e é ao mesmo tempo e inseparavelmente o assentimento livre que Deus revelou. Catecismo da Igreja Católica, número 150. Veja que por este olhar do Catecismo, a fé deve ser uma aceitação livre de cada pessoa. E, portanto, para Deus agir plenamente em cada pessoa, não deve haver barreiras opostas ao objeto que Deus revelar ao ser humano. Falemos aqui a verdade, pois na vida prática e diária de cada pessoa, é fato que por vezes pessoas duvidam do que Deus é capaz de realizar na vida desta ou daquela pessoa. Então, a falta de fé se torna uma espécie de empecilho ou um bloqueio que impede a ação de Deus na vida desta ou daquela pessoa para, como por exemplo, se obter uma cura, um milagre, receber uma bênção especial, ou mesmo a própria conversão, que é o principal de tudo. Por esta visão, é importante compreender que a fé é uma graça doada por Deus. Veja que quando São Pedro, naquela célebre passagem de São Mateus, capítulo 16, inspiradíssimo, diz que Jesus é o Filho de Deus. Naquela situação, Jesus diz a Pedro que foi o Pai que está no céu que o inspirou a tal resposta. Diante disso, começamos a compreender melhor que a fé é uma virtude sobrenatural que é infundida por Deus na alma do próprio ser humano. Aqui uma outra citação do Catecismo 153. Então, como agir para que a fé dê bons frutos? Notem que todos os batizados recebem de Deus esta virtude desde o dia do seu batismo. E mesmo assim, é necessário o auxílio do Espírito Santo que move o coração do ser humano e abre a inteligência da fé, dando total assentimento à revelação divina. Realmente, crer é uma graça que Deus concede às pessoas. Porém, antes da graça de Deus atuar em cada pessoa, é necessário haver disposição interior para lucrar de Deus o dom da fé. Ou seja, em primeiro lugar, a pessoa
deve se mostrar disposta a acreditar na revelação divina. Fácil de compreender. Na primeira leitura de hoje, o profeta Abacuque coloca tal fato em questão, se referindo à justiça de Deus, que ele diz estar demorando a acontecer. E para isso, Deus responde a Abacuque que ele deve acreditar nos oráculos profeticamente pronunciados e aguardar que tudo aconteça conforme o tempo estipulado por Deus. Significa, sim, que ninguém pode ou consegue apressar as profecias anunciadas por Deus. E dentro deste olhar da fé, o Salmo avisa que mesmo que Deus pareça demorar, não se pode endurecer o coração ou talvez querer se rebelar contra Deus. O Salmo indica que isto de nada adianta. Ou, ao contrário, pode sim até retardar ainda mais a graça de Deus na vida desta ou daquela pessoa. A segunda leitura coloca a fé como uma espécie de base de firmeza na vida de todo ser humano, especialmente quando São Paulo diz a Timóteo: guardai o depósito da fé. Podendo assim ser traduzido, o quanto é importante não esfriar ou perder a fé totalmente em relação às coisas que estão vinculadas ao céu. É necessário guardar e praticar a fé que cada pessoa recebeu desde o dia do seu batismo. Será a fé a nos colocar face a face diante de Deus. Percebam ainda que no evangelho de hoje, os discípulos se sentem fracos na fé e pedem a Jesus que aumente a fé deles. Mas Jesus exorta eles, fazendo-os entender que é necessário segui-lo sim. Porém, eles devem aprender a acreditar nas palavras pronunciadas por Jesus. Ouvir e acreditar no que diz Jesus. Este é um grande primeiro passo para que a virtude da fé seja alimentada pela graça de Deus na vida dessa ou daquela pessoa. Jesus diz que o mínimo de fé que as pessoas tiverem na vida, ou seja, se elas tivessem, mesmo que seja uma fé do tamanho do grão de mostarda, elas poderiam fazer acontecer inúmeros milagres em suas vidas, visto que se trata de um dom sobrenatural doado por Deus. Veja como Jesus acentua a força da fé. A fé, por menor que seja, pode arrancar uma árvore de um lugar e fazê-la ser lançada ao mar. Assim Jesus ensina aos seus discípulos, significando que com o exercício e a prática da fé, cada pessoa poderia remover centenas de problemas de sua vida ou de sua casa familiar. Poderia também eliminar barreiras que lhe impedem de ser uma pessoa mais próspera na vida. Poderia ainda vencer os desafios que lhe são impostos a cada momento da vida, fazendo-os serem lançados todos ao mar, como assim ensina Jesus. Comece por você a acreditar nas coisas do céu, e Deus lhe dará a sua graça, para que pela virtude teologal da fé, você alcance maiores graças de Deus ainda em sua vida e em toda a sua casa familiar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,